Eu estava a ver o vídeo deste viado. Aqui, estão a ver este viadinho? Este, assim com a barba rala, a pele suave de bebê, sem rugas. Está quase quarentão, mas está grosso. Boggs, comia-te. Mas pronto, não é em relação à cara fofinha do Boggs que vamos falar, nem estes lábios sexys que vamos falar. Vamos falar em relação aqui a esta publicidade que me apareceu aqui no feed, na publicidade do YouTube. Jesus é Deus, descubra as evidências dos estudiosos. Vamos ver que evidências são essas. Jesus é Deus. Você já encontrou alguma pessoa que é o centro das atenções onde quer que vá? Sim. Alguma característica misteriosa e indefinível que o distingue de todas as outras pessoas? Pois já conheci. Uma dessas pessoas é Hitler. E isso não faz dele uma boa pessoa. Tá? Pronto. Stalin também. Tá? Inclusive agora existe um revivalismo, um saudoso de Salazar em Portugal. Ao que parece, toda a gente quer a ditadura de volta, tanto no Brasil como em Portugal. Em Portugal é mais tímido, mas aparecem muitas pessoas a dizer no tempo de Salazar é que era bom. Pessoas essas que por acaso nunca nasceram na porcaria, não nasceram e não viveram durante a ditadura. Mas vamos continuando. Dizem ainda, porém não foi simplesmente a personalidade de Jesus que cativou aqueles que o ouviam. Aqueles que pudessem ouvir suas palavras e observar sua vida, nos dizem que existia algo em Jesus de Nazaré que era diferente de todas as outras pessoas. Pois, sim, está bem, pode ser. A única credencial de Jesus era ele mesmo. Ele escreveu um livro. Ele nunca escreveu um livro. Devia ter feito. Comandou um exército. Pois, também não, cá. Ocupou um cargo político ou teve propriedade? Pois, também. E o que é que isto tem a ver com tipo... Até o mendigo nunca escreveu um livro, comandou um exército, ocupou um cargo político ou teve uma propriedade. Tá? Portanto, dizer que Jesus foi uma personalidade forte por ser um mendigo, isto não ajuda em nada. Normalmente ele viajava se afastando somente alguns quilómetros do seu vilarejo, atraindo multidões impressionadas com as suas palavras provocativas e seus efeitos impressionantes. Então, mas se ele tinha um vilarejo, como assim não tinha propriedade? Basicamente ele era mesmo um vadi que andava para aí para um lado e para o outro, a comer a sopa dos pobres na casa dos ricos. Ainda assim, a magnitude de Jesus era óbvia para todos aqueles que o viram e ouviram. Enquanto a maioria destes grandes personalidades históricas desaparece nos livros, Jesus ainda é foco de milhares de livros e controvérsias sem paralelos na mídia. Grande parte dessas controvérsias envolvem as afirmações radicais que Jesus fez acerca de si mesmo, afirmações que espantaram tanto os seus seguidores como os seus adversários. Jesus ainda é alvo de milhares de livros e controvérsias. Porquê? Ponto 1. Existem pessoas que afirmam que ele não existiu e que apresentam provas e evidências em relação a essa questão. E essas pessoas que dizem que ele não existe ou que não acreditam que os seus ensinamentos pelo menos são fruto de uma intervenção divina ou fruto de uma inspiração divina, geralmente são criticadas por quem acredita nele. E toda a gente sabe que falar ou escrever em relação a assuntos mainstream é a melhor forma de vender livros. Portanto, escrever um livro acerca de Deus ou escrever um livro acerca de Jesus Cristo é sucesso garantido. Porque existem pessoas que acreditam naquela história e que vão comprar aquilo. O facto de muitas pessoas falarem em relação a algo não significa que esse algo seja verdade. É tão simples quanto isto. O facto de ele falar coisas bonitas e de as pessoas acreditarem que ele era o Messias não faz com que ele seja o Messias, não faz com que ele seja um enviado de Deus. Existiram durante a história centenas, se não milhares de pessoas que se autoproclamaram Messias e todas elas tiveram os seus crentes, todas elas apresentaram as suas... Olha, está aqui um muito engraçado, este Claude Vorion. Vejamos o caso deste Messias. O Messias, o criador do raelismo. O raelismo é um movimento raeliano
É um movimento religioso criado pelo ex-jornalista desportivo francês Claude Vorillon, ou Rael, que em 1973 afirma ter tido contactos com extraterrestres em diversas ocasiões. Explica a criação dos seres humanos como tendo sido feita por uma raça semelhante ao ser humano noutro planeta chamado Halloween, usando o DNA deles. Ou seja, novamente, os humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui temos algumas similaridades, não é? Com o cristianismo. Em momentos anteriores em que estiveram em contato pessoal com seres humanos que criaram, informaram erradamente de propósito que eram anjos, querubins e deuses. Os raelanos acreditam que grandes líderes religiosos como Moisés, Jesus e Maomé vivem em outros planetas e que um dia voltarão novamente. O fundador do raelismo, dizem os membros do movimento, recebeu a derradeira mensagem de Halloween, cujo propósito é informar o mundo acerca deles e que, se os humanos se tornarem conscientes e pacíficos o suficiente, eles desejam ser convidados por nós. Não percebi esta frase, mas pronto. O movimento raelano também questiona a teoria da evolução e defende a clonagem humana. O movimento afirma ter mais de 55 mil membros em 84 países, inclusive é o Brasil. Ponto engraçado nesta questão toda. Os raelianos querem que Portugal os deixe abrir uma embaixada extraterrestre. Pronto, porque considerarem que o nosso país é extremamente pacífico. Isto é aquilo em que pelo menos 55 mil pessoas acreditam, se bem que eu vi números deles, e eles afirmam ter 100 mil seguidores. 100 mil pessoas afirmam que isto que está a acontecer e que isto que foi dito da boca do líder é verdade. Ou seja, mesmo Jesus, quando viveu, se é que viveu, nunca chegou a ter 100 mil pessoas a acreditar nele. O único motivo pelo qual o cristianismo é hoje a religião dominante, ou pelo menos a ideologia dominante no mundo, foi porque Constantino pegou nessa religião e a aplicou como religião do Estado. Logo a Europa toda ficou cristã. Porque se não tivesse sido isso, ainda hoje teríamos, possivelmente, se não mesmo certamente, um domínio islâmico enorme. Porque ao não existir uma unificação das mentes ou da mentalidade europeia em Cristo, as invasões contra os islâmicos e contra as populações do norte de África, se elas não tivessem acontecido, possivelmente o Islão iria dominar a Europa, certamente. Porque é uma religião que unifica várias tribos, é uma religião que unifica as pessoas e que as leva a lutar por algo em comum. Portanto, se não tivesse sido anteriormente Constantino a aplicar o cristianismo como religião do Estado na altura da Europa romana, hoje possivelmente éramos todos islâmicos. Com o cristianismo, todos ficaram seguros pela mesma rédea, por assim dizer. Ou seja, daí o cristianismo ter crescido. Não foi pelas ideias de Cristo, foi por imposição do Império Romano. Foi por uma imposição do Império Romano e por imposição militar também. Foi por coerção e não porque as pessoas o aceitaram de bom grado. Foi exatamente a mesma merda que fizeram com os judeus durante a perseguição da Inquisição no século XVI em Portugal. Foi exatamente a mesma coisa. As pessoas, depois aí então apareceram os criptojudeus, que eram cristãos cá fora, na rua, no seu dia-a-dia, no entanto, dentro de suas casas, continuavam a praticar os ritos judaicos. Ou seja, não havia uma vontade de se mudar de religião. A religião foi-lhes imposta. Não foi a palavra de Cristo que mudou o mundo. Foi a força política. Ponto 1 foi a força política. Ponto 2 foi a força militar. Foram estas duas forças em conjunto que colocaram Cristo no seu ponto, no seu patamar, onde ele está agora. Se não tivesse sido isso, e aliás, nós estamos a ver isso, como não existe imposição do Estado em seguir Cristo, e como não existe uma imposição social em seguir Cristo,
as pessoas estão a virar-se para outras religiões, ou mesmo a devidar todas e a abraçar o agnosticismo e o ateísmo. Isto porque as pessoas estão a pensar pela sua própria cabeça. Não estão a ser, não estão a ser coagidas a acreditar. Portanto, estar a afirmar que Jesus é bom porque me obrigaram a acreditar nisso, não beneficia em nada Jesus Cristo, nem os seus ideais, nem aquilo que ele andou a ensinar, não é? Aqui então foram principalmente as afirmações únicas de Jesus que fizeram com que ele fosse considerado uma ameaça pelas autoridades romanas e pela hierarquia judaica. Embora fosse um estranho sem credenciais ou força política, em apenas 3 anos Jesus foi capaz de mudar a história dos mais 20 séculos seguintes. Outros líderes morais e religiosos influenciaram a história, mas não tanto como o filho de um carpinteiro desconhecido de Nazaré. Discordo. Quem realmente influenciou o mundo foi Maomé. Maomé, em muitos aspectos, foi muito mais proeficiente a espalhar a sua palavra e, inclusive, a conquistar território para a sua crença. Para a sua crença e para a sua força política. Se nós formos a avaliar, tipo, Jesus durante os primeiros anos, durante estes 3 anos, então, a única coisa que Jesus fez foi andar ali ao lado de um lago a passear e a contar histórias. Maomé fez exatamente o oposto. Maomé conquistou praticamente o norte de África todo e espalhou assim a sua fé. E ainda hoje, é uma fé para se reconhecer. Portanto, da mesma forma, todas estas afirmações que estão a fazer aqui em relação a Jesus Cristo podem ser feitas em relação a outros líderes morais e religiosos. Buda, por exemplo. Nem vamos mais longe. Buda, como líder religioso e líder moral, foi muito mais eficiente do que Cristo. Diz então aqui ainda que qual a diferença de Jesus Cristo em relação aos outros líderes? Era apenas um homem de grande valor ou algo mais. E depois então os cristãos acreditam que Deus nos visitou em sua forma física e acreditam que há evidências para isso. Após analisar com cuidado a vida e as palavras de Jesus, C.S. Lewis, antigo cético professor de Cambridge, chegou a uma espantosa conclusão, que alterou o rumo da sua vida. Então, quem é Jesus de verdade? Muitos dirão que Jesus foi um grande professor de moral. Ao analisarmos mais cuidadosamente a história do homem que causa mais controvérsia em todo o mundo, primeiramente devemos perguntar, será que Jesus foi simplesmente um grande professor de moral? É que nem moral o homem conseguiu ensinar em condições. Dentro em breve, eu estou a falar com o ciclista cético e dentro em breve vamos fazer um hangout e vamos falar em relação às palavras de Cristo, às palavras proferidas durante o sermão da montanha. E vamos analisar aquilo tintim por tintim, parte por parte, e vamos verificar realmente se aquilo é um grande ensinamento moral ou se aquilo não tem ponta para onde se lhe pega. Mesmo os membros de outras religiões acreditam que Jesus foi um grande professor de moral. O líder indiano Mahatma Gandhi falava muito bem sobre a integridade e as palavras sábias de Jesus. Apelo à autoridade não é argumento. Pronto, temos que ver as ações de Cristo para determinar então se ele foi ou não realmente aquilo que eles estão a afirmar. Eles estão a afirmar que Jesus foi Deus na Terra. Eu não encontro evidências nisso, antes pelo contrário. Novamente, novo argumento de apelo à autoridade. Da mesma forma, o estudioso judeu Joseph Klausner escreveu: admite-se mundialmente que Jesus Cristo, que Cristo ensinou a ética mais pura e sublime, que joga nas sombras os preceitos e as máximas morais dos mais sábios homens da antiguidade. Depois dizem então aqui que o Sermão do Monte de Jesus foi considerado o maior de todos os ensinamentos sobre ética humana já feito por outra pessoa. Depois vamos ver isso. Aqui o historicista Will Durant, que não é cristão, disse a respeito de Jesus: ele viveu e lutou persistentemente por direitos iguais. Sim, chegando a dizer várias vezes aos escravos para obedecerem aos seus donos. Depois então aqui falando de Jefferson na Carta da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, diz então que as palavras tiveram como base os ensinamentos de Jesus, de que uma pessoa é de imensa e igual importância perante Deus, independentemente do sexo, raça ou status social. Nem sei o que é de dizer em relação a isso. É que tipo, só na questão do sexo, Deus já determina que existem diferenças entre homens e mulheres. Em relação ao status social também. Claro que se vocês forem gays não importam a ninguém.
consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Vamos nos lembrar também que Thomas Jefferson possuía escravos nas suas plantações de tabaco. Está bem? Pronto. Só para nos esclarecermos em relação à pessoa que Jefferson era. Muito embora ele declarasse que, sim senhora, todas as pessoas eram criadas iguais e dotadas dos mesmos direitos inalienáveis, ele possuía escravos. E aqui então pode-se ler, mas Jefferson não respondeu a uma pergunta. Se Jesus afirmou incorretamente ser Deus, ele não poderia ter sido um bom professor de moral. No entanto, Jesus de facto afirmou a sua divindade? Antes de observarmos o que Jesus afirmou, precisamos analisar a possibilidade de ele ter sido simplesmente um grande líder religioso. Ele não foi, na realidade, um grande líder religioso. Ele foi o líder de um culto. Pronto. Aquilo não era religião, não era nada. Aquilo era um culto. As pessoas cultuavam-no. Todas as religiões passam por um culto, naquela fase de culto. Tornam-se religiões quando são reconhecidas por um Estado. Ou então quando esse culto se torna a ideia mais difundida na sociedade. Ou seja, a partir do momento em que essa ideia está bem assente na sociedade, deixa de ser considerado um culto e passa a ser uma religião. Portanto, um culto é uma ideia divergente da religião que já está aceite na sociedade. Eu vou-vos deixar o link para este texto na barra da descrição, porque isto é longo. Isto é longo, mas longo para caraças. Então eles passam aqui algumas partes a comparar Cristo com outros dirigentes ou com outros líderes religiosos. E pronto, vocês podem dar aqui uma vista de olhos nesta treta e rir-se um bocadinho. E entretanto eu vou continuar a ver o vídeo do grande mestre Broggs. Tá? Aconselho também que vejam o vídeo dele. Vou deixar também na barra de descrição. E pronto, olha, por hoje é tudo. Possivelmente daqui a um bocadinho sai o próximo vídeo, tá bem? Fiquem aí e lembrem-se que com Deus não se brinca.